Oi! Hoje nós vamos aprender como trabalhar o reflexos com o giz e o lápis pastel seco. Primeiro vamos fazer um esboço de uma paisagem. Ponho a fita crepe para poder definir o espaço entre a parte de cima e a parte de baixo, que eu vou trabalhar o reflexo. Aqui eu vou criar uma pintura de uma montanha com algumas árvores, meio no outono e seus reflexos no lago. Começo criando as árvores, delimitando mais ou menos o espaço que eu quero colocar a vegetação. Faço o esboço de toda a parte de cima da pintura, do desenho. E vou criando, conforme as ideias vão surgindo, eu vou criando o desenho. Agora, para fazer o reflexo, o que eu faço? Eu viro de cabeça para baixo, porque eu acho mais fácil trabalhar com ele de cabeça para baixo, e mesmo que quando eu estou virando de cabeça para baixo, eu estou exercitando o meu lado direito do cérebro, que é o quê? Que é o lado da concentração, que é o lado da criação, que é o lado da criatividade. Então eu começo a trabalhar parte por parte, olhando de cabeça para baixo, onde estava aquela montanha, onde estava aquela árvore, e aí eu vou trabalhando como se fosse um quebra-cabeça, parte por parte. Lembrando que no reflexo, eu não estou falando de espelho d'água, estou falando de reflexo. Então, no reflexo, os detalhes aparecem um pouco mais desconfigurado um pouco, não aparece com tanta nitidez quanto no espelho d'água. E aqui eu vou dando os acabamentos da distância de uma árvore para outra, o tamanho de uma árvore para outra. Começo trabalhando com o céu. No pastel seco, quando eu vou fazer uma paisagem, eu gosto sempre de começar pelo céu. Pego a cor mais clara, começo do mais claro, pego o mais escuro. Lembrando que no pastel seco, se você tiver uma área que você vai fazer ela totalmente azulada, escura, junto com preto, você deixa ela reservada. Você não coloca nenhuma luz clara sobre ela, porque depois você não vai conseguir deixar ela totalmente escura. E depois eu vou escolhendo a cor desse céu, quais as cores que eu quero colocar. Eu quero colocar um céu mais azulado, com um pouco de uns reflexos laranja, rosado. Aqui eu estou trabalhando o giz pastel seco da Tyson Dó e com o lápis da Conté Paris, e estou trabalhando com a folha papel Mitens Canson. E vou escolhendo as cores da montanha. Lembrando que eu não estou escolhendo essas cores aleatoriamente, que essas cores foram estudadas no círculo das cores, e lembrando de usar também a temperatura da cor, lembrando do estudo lá do valor tonal, como que a luz ela se propaga, como que a luz ela está inserida em cima de um objeto, como que a gente consegue ver o tom, como que a gente consegue ver o valor tonal, como que a gente consegue ver a temperatura da cor. Então tudo isso é muito importante antes de começar uma pintura. Fazer uma análise, fazer um estudo das cores, não ir direto tentando adivinhar as cores, porque se você tenta adivinhar, você não vai conseguir emitir na sua pintura, transmitir aquilo que você deseja, a cor real, a cor ideal que você tem na sua imaginação ou que você tem se espelhado em uma fotografia, enfim. E vou colocando, depois de trabalhar o céu, parte da montanha, eu vou colocando os troncos das árvores, pego a árvore tipo um ipê e vou trabalhando os formatos dela, as cores dela. Lembrando que aqui eu estou fazendo um trabalho impressionista, não estou fazendo um trabalho realista da paisagem. Eu gosto muito de fazer paisagens impressionistas, onde eu exploro a luz, muito a luz e a sombra. Gosto muito de trabalhar a luz, gosto muito de prestar atenção em quais são os reflexos da luz, como que essa luz propaga sobre a árvore, como que essa luz ela leva a sua beleza sobre a paisagem, como que ela reflete,
como que ela muda, qual é o degradê que eu trabalho de tom médio para tom claro, para tom escuro. Então eu gosto muito de trabalhar mais a luz do que o formato e os detalhes em si. Eu gosto muito de fazer paisagens impressionistas e para mim é um desafio muito bom, maravilhoso fazer o impressionismo com o pastel seco, com o giz ou lápis pastel seco. E aqui eu continuo trabalhando nos pinheiros e vou dando todo esse efeito que eu quero dar da paisagem na pintura pastel seco. Lembrando que no pastel seco eu consigo misturar com facilidade gizes da mesma marca, mas não de marcas diferentes pela quantidade de aglutinantes que um giz tem de uma marca para outra. Mas os lápis, todas as marcas se misturam porque a quantidade de aglutinantes é praticamente a mesma. Você sabia que o pastel seco é uma técnica bem antiga, mas aqui no Brasil ela não é muito conhecida. O pastel seco Leonardo da Vinci, um amigo dele que pintava com pastel seco, apresentou o pastel seco para ele. E ele começou a fazer alguns trabalhos, alguns desenhos em tons sanguíneos com pastel seco. Degas, em suas bailarinas, pintou várias bailarinas usando o pastel seco. Então, o pastel seco é uma arte antiga, belíssima e uma arte muito gostosa de fazer. Ela é muito fluida. No meu curso Descomplicando o Pastel Seco, eu ensino essa técnica do reflexo, como que você trabalha o reflexo no lago, como que você trabalha o reflexo numa poça d'água, como que você faz toda essa arte com o lápis e o giz pastel seco. E aqui eu vou trabalhando o reflexo da montanha. Então, como que faz o reflexo? Você reproduz todas as cores e que você tem na parte de cima, todo o formato, todo o desenho. A árvore, o pinheiro, então todas as árvores, todos os pinheiros, toda a montanha, todas as cores vão se repetir na parte do reflexo, só que tudo ao contrário, de cabeça para baixo. Então é o que você vai fazer. Você vai trabalhar tudo isso só que de cabeça para baixo, fazendo todo o efeito, trabalhando toda a luz, toda a sombra, todas as cores, tudo que tem na parte de cima, você vai fazer na parte de baixo. Lembrando que você vai estar criando um efeito de água. Então, toda vez que você vai trabalhar com reflexo na água, você tem que lembrar do movimento da água. A imagem está refletida, mas na água. Então, não tem como você deixar aquela estático, aquela árvore estática, aquela imagem estática, sem movimento. Você tem que dar o movimento. Então, você vai fazer e depois você vai colocar a água por cima, vai marcar os risquinhos da água, o movimento da água e vai deixar esse movimento da água, ele passa esse efeito de um pouquinho desconfigurado das árvores. Então você já não vai ter ali folhinha por folhinha, você vai ter uma pequena desconfiguração. Você vai fazer como se tivesse a água no reflexo. É a água, nós estamos desenhando a água, né? As imagens sobre a água. E aqui no caso eu estou esfumando com o dedo. O pastel seco é uma técnica que não usa pincel. Ela é esfumada com o dedo. Você usa o dedo o tempo todo para fazer a pintura. Pode usar esfuminho, pode usar os esfumadores, mas aqui no caso eu estou usando o meu dedo. Aqui nessas
árvores, desse pinheiro, eu usei o preto, depois eu usei um verde escuro, depois eu peguei um pouco de um verde mais claro. Eu trabalho um verde claro também na grama para mostrar onde a luz está refletindo mais, onde a sombra está pegando mais. Então tem uma mistura de cores que você vai colocando na pintura. E aqui eu estou fazendo o reflexo da água, colocando aquele movimento que a água tem. E se você quer aprender essa técnica, desenhar e pintar com lápis de giz pastel seco, acesse a bio do meu Instagram e lá você conhecerá o meu curso Descomplicando Pastel Seco.